Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Câmara. Esse programa que vai ao ar nessa noite, Simpasso na TV. Programa dedicado especialmente aos nossos funcionários públicos municipais. Temos hoje aqui a presença do nosso presidente da Sindiurb, Miguel Valdir dos Santos Silva. É o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Coletivos Urbanos da cidade de Passo Fundo, e vamos falar das ações, nessa noite vamos falar das ações empregadas pelo Sindiurb. Então, gostaria de cumprimentar a Miguel, que a comunidade venha a conhecer um pouco da entidade, pessoa relacionada ao sindicato, com a galhardia que tem a Sindiurb, com todos esses movimentos que ela apresenta, de reivindicações trabalhistas, que a comunidade venha saber um pouco e conhecer um pouco mais sobre esses movimentos e até conhecer a tua pessoa. Quem é Miguel? Boa noite a todos os telespectadores da TV Câmara, boa noite a Luz. Enfim, Miguel é um filho de Passo Fundo, cidadão nascido e criado aqui em Passo Fundo, com a graça de Deus, bem criado por uma família humilde, como se dizia assim, semi-analfabetos, pessoas pobres, mas que teve uma educação sempre primada pela honestidade e sempre transparência. E graças a Deus hoje, com a família, um casal de filhos, esposa Rosemary, filho Tierro e Morgana, estamos ainda começando uma luta, ainda jovens ainda na luta sindical. Então é isso. E diria assim que Miguel é uma pessoa simples e jamais perdeu suas raízes. Pois muito bem, Miguel. Então, desde já, em nome da diretoria do Simpasso, eu agradeço pela tua participação, pelo teu pronto atendimento em participar conosco neste programa, para demonstrar que hoje as entidades sindicais devem trabalhar numa linha, em conjunto, em ações, porque a nossa representatividade, que nós representamos os nossos associados, ao qual depositam a confiança e a sua credibilidade nas entidades, tanto no segmento privado como público. Somos órgãos que devemos ter uma simetria e uma sintonia de estarmos primando e buscando os direitos, sejam eles individuais, coletivos, a toda a demanda que venha ser apresentado das nossas categorias. Nós devemos estar ali com pujança. E como eu, de início eu relatei, a Sindiurb tem se demonstrado muito pujante. Então, para nós, em nome da diretoria, eu agradeço a tua presença hoje, para que nós possamos externar a nossa comunidade passofundense um pouco mais das ações da Sindiurb, o que é a Sindiurb, o que é trabalhado. Gostaria de que tu colocasse para a comunidade hoje quais são as principais demandas que a Sindiurb hoje tem. Bem, em primeiro lugar, nós aqui temos muito a agradecer a Simpasso por essa oportunidade que a gente possa trazer aquilo que é o sindicato hoje, o Sindiurb, na luta dos direitos dos trabalhadores em Passo Fundo, dos coletivos urbanos. E hoje uma das demandas que mais, no caso, tem nos preocupado é a questão da segurança. Mas, claro, temos várias demandas, que seria a pista preferencial também, que a gente precisa muito, a nossa cidade cresceu muito, então há uma necessidade urgente. Então eu diria isso, hoje a principal demanda hoje do sindicato é procurar trazer mais segurança e mais qualidade de vida para os trabalhadores. A segurança no trânsito aos trabalhadores, e essa segurança é uma segurança para os próprios trabalhadores que ocupam suas funções nas linhas de ônibus. Muitas vezes a segurança, eu creio que tu me fala na linha de assaltos, e essa segurança com certeza ela é pertinente, e a gente tem acompanhado nos veículos sociais muitas vezes, que precisa sim
com que nossa sociedade volte-se à segurança e principalmente, né, as entidades, né, venham a buscar e primar, e que o nosso Poder Executivo Municipal venha propiciar, né, nesse sentido também uma segurança aos nossos transportes coletivos aí da cidade. Mas nessa linha eu gostaria também que você nos colocasse um pouco, né, para que a sociedade saiba quais são os benefícios hoje oferecidos aos associados, aos trabalhadores associados da Sindiurb, que até nos relate mais ou menos, mensure a proporção de quantos associados hoje a Sindiurb tem, e o que ela oferece aos seus associados hoje. Bem, o Sindiurb, até por ser uma entidade nova, há pouco mais de 6 anos de fundação, e a nossa base ser uma base pequena, em torno de 800 funcionários, que são os que representam as 3 empresas, nós temos associados em torno de 350 associados no total. E o que o sindicato oferece hoje, no caso, é um convênio com a Pronto Clínico, onde existe aquele plano ambulatorial, no caso. O CIST, que é a comunidade intersindical também, que oferece um trabalho médico também para o pessoal, com atendimentos mais baratos, exames, tudo, enfim. E algumas lojas no centro, tipo a Regalia, no caso, onde eles oferecem descontos também nas compras, no caso, em torno de 5% a 10% por serem sócios do sindicato. Então, a gente está em busca de mais parcerias para tentar proporcionar ao nosso associado um bem-estar melhor, no caso, né? Visto que um sindicato, ele, além dele lutar pelos direitos dos trabalhadores, ele tem que sempre procurar primar pela qualidade de vida, proporcionando melhores condições para que o dinheiro que é curto renda mais. Tá certo, nessa linha então, hoje a Sindiurb, ela tem planos de saúde, plano ambulatorial, parceria com lojas, né, onde vem a propiciar aos associados da Sindiurb, né, ou seja, um maior conforto, né, tanto na saúde, buscando um conforto na saúde, como nesta rede de loja, né, e isso é muito bom, até nós somos um sindicato maior, mas a gente também tem uma rede de convênios aí que propicia o associado e o associado sempre ele busca esse tipo de parceria com lojas, ele quer, e o convênio com a saúde é muito importante, mas gostaria agora também de que o amigo falasse um pouco de como foi a database deste ano, a negociação, né, de vocês, 2016, como foi a database de vocês nesse ano, o dissídio de vocês, esse dissídio desse ano? Olha, a gente avaliando o Estado e o país, acreditamos que fomos bem na negociação, visto que a gente conseguiu ter ganho real mesmo com toda a crise, dificuldade, o choro dos patrões, como sempre, né? Mesmo assim, a gente conseguiu ter um ganho real de um pouco mais de 1%. Para os trabalhadores, tanto o CODERPA, Escoliurb e Transpasso. E avançamos também no ticket. Então, a gente, com todas as dificuldades, conseguimos ter alguns avanços esse ano. Então, o Sindiurb está satisfeito com a negociação já desse ano. Acreditamos que ela foi muito boa, em vista, como eu disse, da atual crise, porque passa o país, e as dificuldades pertinentes, já que mesmo em épocas de abundância, que se dizia, as empresas sempre dão aquela chorada tradicional, dizendo que sempre estão em dificuldades. E esse ano a gente conseguiu, mesmo com todos esses fatos que aconteceram, conseguimos avançar. E como que funciona? É o acumulado de 12 meses? Qual o percentual de números que nós falamos desse ano de 2016? Que o sindicato conseguiu negociar e trazer à voga, com quantos vocês iniciaram, como é que foi fácil a negociação, foi mais acirrada, tiveram movimentos, gostaria que o amigo externasse para a comunidade, como foi, até para que a comunidade entenda, porque aqui nesse espaço deste dado nós trouxemos muitas vezes, né, o quão é acirrado, o quão é combativo nós conseguirmos avanço. Nós é database, na esfera privada é o dissídio, o quão acirrado hoje nós conseguirmos evoluir e negociar um direito
né? Que cada ano tu tem que ir lá negociar a tua database, nós na esfera pública, na esfera privada, o dissídio, para que se tenha um avanço, como o amigo coloca aí, que teve um ganho real. Até gostaria que tu colocasse, né, qual foi esse número, mensurasse como se procedeu, quantas reuniões vocês tiveram, né, foi fácil, tiveram que enfrentar um movimento para se consubstanciar esse algarismo, para que a comunidade saiba esse trabalho que é feito pela Sindiúra. Bem, nós, como sempre, foi bem dificultoso a negociação, como sempre é. Tanto que nós, até para forçar a primeira reunião, tivemos que fazer uma paralisação. Começamos ali, nossa database, no caso, Coliurb e Transpasso, março, 1º de março a database. E chegou 1º de março e nada de ter reunião, tivemos que fazer uma paralisação para provocar essa reunião. Provocada essa reunião, as empresas começaram com 4%, quando a inflação era 11,31%. E fomos tratando aquilo ali, conversando com os trabalhadores, enfim, e levando para a empresa, que não poderíamos aceitar nada menos do que a inflação e um ganho real, teria que ter um ganho real. A empresa, como sempre, foi dura na negociação, mas na segunda, nós tivemos 2 reuniões esse ano. Na segunda reunião, novamente, a empresa, na primeira ela ofereceu 4, na segunda acho que começou com 5,5. Nós começamos a reunião, era antes das 9 horas da manhã, e passamos meio-dia, tudo, conversando, dialogando com a empresa, explicando que os trabalhadores não aceitariam nada menos do que a inflação e mais alguma coisa de ganho real. A inflação tinha dado 9,91, referente a 12 meses, a inflação foi 11,31, referente a 11 meses, Coliurb e Transpasso, a 12 meses ali. Então, a gente continuou conversando com a empresa, explicando que, a partir do momento que se aceitasse qualquer coisa menos que a inflação, haveria perda salarial. E os trabalhadores não aceitariam isso. Que a gordura que se tinha no transporte ainda poderia absorver, mesmo a crise, mesmo eles não tendo tido o aumento que eles queriam, a gente entendia que a empresa teria condições. Conseguimos, com muita dificuldade, começamos uma reunião 9 horas da manhã, paramos 2 horas da tarde, onde a empresa ofereceu, parcelado em 3 vezes, então daí 12,37, que para nós não era o ideal, já que nós queríamos 15, mas devido à situação financeira do país e até mesmo porque as empresas ganharam a metade do que tinham solicitado, a gente levou a discussão aos trabalhadores e eles entenderam, porque devido ao momento que o país passa, em aceitar essa oferta. Já na Codepas, a database é diferente, foi lá em 1º de abril, a Codepas também. Aí a inflação estava em torno de 9,91, nós conseguimos 11% parcelado em 2 vezes, que seria parcelado em abril e maio. No caso, 5,5 em abril e 5,5 em maio. E tivemos êxito também, então a gente saiu feliz porque conseguimos ter um ganho real. Não satisfeito, porque a luta sempre, a gente busca sempre melhores condições para os trabalhadores. E a defasagem ao longo dos anos tem sido muito grande. A gente está tentando recuperar, mas não é fácil. Certo. Então quer dizer que a Coliurb, ela teve um ganho por a database ser anterior à database da Codepas, ela teve um percentual maior, 12,37, e a Coliurb, por ser abril, né, a partir de 1º de abril, ela teve um percentual de 11% parcelado em 2 vezes. Em 2 vezes. A Coliurb em 3 vezes, esse fracionamento de parcelamento da Coliurb e da Codepas, essas 3 vezes ao longo do ano, em que meses estão sendo oferecidos, foram oferecidos esse parcelamento, até para que a comunidade saiba, né, desses parcelamentos de database, de algo que deveria ser, né, pago imediatamente nos contra-cheques de todos os associados, né, de todos os trabalhadores, mas em virtude, e as pessoas entendem, né, vocês entenderam, o amigo falou, da conjuntura a nível nacional,
para aceitar e ficar e aceitar esse parcelamento. De que forma, que meses foram, tanto da Coliurb como da Codepas, como é que foi? Quais os meses que são? Como tu disse, bem disseste, os trabalhadores entenderam o momento vivido pelo país e concordaram com esse parcelamento. Então foi assim, a Coliurb e Transpasso, por ser a database de março, então foi pago 6% em março, 4% na folha de abril e agora nessa folha do mês de julho mais 2,37%. Isso Coliurb e Transpasso. A Codepas foi pago 5,5% na folha de abril, que era a data base, 1º de abril, e 5,5% na data de maio, na folha de maio. Esses foram os parcelamentos. Então, os trabalhadores, no caso, estão atentos à situação do país, por esse motivo até que concordaram no parcelamento, mas o sindicato deixou claro para as empresas de que isso foi uma exceção devido ao momento que a gente estava vivendo, uma crise que até o momento era muito grande, então o sindicato deixou bem claro para as empresas. Nós não concordamos com o parcelamento, aceitamos dessa vez devido ao momento, mas esperamos que não se repita mais. Certo. Pedimos licença, você comunidade, você associado Simpasso e demais que nos assiste, que Simpasso na TV volta já. Pois bem, voltamos novamente com o Simpasso na TV. Continuamos então conversando com o presidente da CIDIURB, Miguel Valdir dos Santos Silva. Colocar esse bloco anterior sobre como foi o parcelamento da database, do dissídio então da Coliurb, da Codepas, que na verdade os funcionários aceitaram devido à conjuntura, mas que foi uma exceção à regra. Como nós também aqui no município, na verdade a gente viu, em virtude da economia, os associados, o sindicato aceitou a deliberação em assembleia, porque nós continuávamos pujante, não aceitando o parcelamento, mas a Assembleia Soberana e o sindicato entendeu que o aceite do funcionalismo devia ser levado ao conhecimento executivo e também houve o parcelamento. Mas o que me chama a atenção também, eu gostaria de fazer uma pergunta, até para que a comunidade saiba, e a gente vê as pessoas conjecturando e falando muito sobre a atual situação da Codepas. Hoje, gostaria que tu falasse da questão de frota, se existe ou não existe um sucateamento de frotas, até lá em 2014, quando o gestor gabava-se que estava fazendo economia, se essa economia deu certo, ou se fazia uma economia, não trocando um parafuso, uma roda, não acaba dando um sucateamento, o que aconteceu? Gostaria que você relatasse um pouco isso para a comunidade, para a comunidade venha saber. Bem, a verdade é a situação da Codepas é preocupante, como tem havido em todos os órgãos de imprensa, público e notório a toda a sociedade o que está acontecendo. A questão do sucateamento da Codepas, visto que não houve investimento. E como tu bem falaste na questão da economia e manutenção, isso não existe, porque é a mesma coisa com a pessoa estar na CTI e para economizar, reduzir a quantidade de oxigênio que ela tem que receber. É o que aconteceu na Codepas, quando lá em 2014 se falou numa economia de 1.600.000, o sindicato na hora já denunciou que isso não poderia acontecer, porque onde já se viu economizar em manutenção, isso só provocaria o que está acontecendo hoje, que é o sucateamento e colocando em risco não somente os trabalhadores do transporte, como toda a população que usa aquele ônibus. A gente entende que a manutenção deveria ter sido feita e deve continuar. A gente tem feito pressão para isso, porque isso causa segurança, tranquilidade ao motorista e cobrador, e não pode de maneira nenhuma se economizar em uma coisa essencial, como é o transporte ali, os coletivos, e deixando de investir para que
para que, sabe-se lá, de repente, possa se ter um cargo a mais ali, possa se colocar alguém de confiança, mais ali um cargo, um CC, como se fala, a gente acha que o investimento deveria ser maior. Então, essa questão de economia é uma coisa muito... não dá para entender o porquê fazer economia numa frota velha, já antiga, que tem ali, e os trabalhadores correndo esses riscos, já que se trabalha com vidas ali, né? Então, nós estamos muito preocupados com a situação da Codepas. O sucateamento, realmente, ele existe, porque, vejam bem, ali em 2013, 2012, haviam 32 coletivos, aí hoje, no caso, são 28, são 4 ônibus a menos, então, 2 que estão encostados ali por problemas de motor e retirando peça daqueles para colocar em outro, e 2 que foram cedidos ao município, e um desses que foi cedido ao município é aquele ônibus que chama o ônibus azul, aquele que deveria levar a questão de educação aos bairros, e que não se vê muito por aí. E o outro foi emprestado para que o transporte daqueles chamados laranjinhas, e que também estragou e agora está num canto ali também, estragando, apodrecendo. E a Codepas com essa dificuldade. De um total de 32 ônibus, hoje temos 28, e desses 28, 23 fazem as linhas, os outros 5, por não terem manutenção adequada, estão encostados também. Então está muito preocupante. Com certeza. E essa preocupação, ela se estende também ao nível de segurança. Porque muitas vezes um ônibus com a manutenção não feita devidamente, né, fazer-se então essa economia numa manutenção de um veículo aonde um transporte coletivo dentro da cidade, numa cidade com a proporção de veículos hoje, a gama expressiva de veículos que temos dentro do nosso município de Passo Fundo, nas vias, isso com certeza traz uma preocupação latente à segurança dos passageiros que estão sendo transportados e aos demais condutores, usuários da via, porque imagina tu fazer esse tipo de economia, não realizando devidamente uma manutenção, levando a um sucateamento então de uma frota, como um ônibus desse aí, numa via, em pleno pico, né, além de causar uma confusão no trânsito, pode gerar até um acidente, causando um transtorno de uma proporção e uma gravidade muito grande. Então, com certeza, esse tipo de gestão nos chama a atenção, e que bom que tu vem esclarecer para a comunidade saiba. Eu até gostaria assim, de que tu nos relatasse, porque nos veículos sociais a gente acompanhou que o gestor da Codepas hoje, andou propalando alguns jargões de uma maneira depreciativa aos funcionários da Codepas. Gostaria até que tu relatasse de que maneira ele falou, que palavras foram que ele utilizou, né, para se referir a alguns funcionários da Codepas, se essa maneira é uma maneira de gerir política, realmente voltado à política, ou uma maneira realmente comprometida com a gestão em prol da comunidade? A gente entende que, como foi vinculado há poucos dias, a questão da manifestação do presidente da Codepas, eu acreditamos que ele foi infeliz nas colocações deles, porque a primeira coisa que se prima em uma relação é a honestidade e o respeito. E ele faltou com o respeito com os trabalhadores quando ele se dirige a eles chamando-os de babaca, por estarem nada mais do que buscando aquilo que é de interesse não só dos trabalhadores, mas de toda a comunidade, que é a preservação do patrimônio público, porque a Codepas, como todos sabem, a prefeitura, por ser a maior acionista, é pública, em partes, vamos dizer assim. Economia mista. É uma economia mista, mas a prefeitura investe ali, então deveria investir. Então isso é triste, e os trabalhadores estão ali buscando melhores condições de trabalho, não só para eles, porque a Codepas hoje, na cidade, ela é importantíssima para todos os trabalhadores. Então o investimento na Codepas ajuda a toda a sociedade. E quando um presidente se dirige aos trabalhadores chamando-os de babaca, é uma falta de respeito. Babacas, esse foi o jargão e palavra que ele utilizou
com os trabalhadores da Codepas, chamando-os de babaca. Exato. Um gestor fazendo esse tipo usando esse tipo de palavra, de descalabro a funcionários, prestadores de serviço da nossa economia mista, do tamanho, da proporção que é hoje a Codepas dentro de Passo Fundo, um gestor que já foi sindicalista, diga-se de passagem, já defendeu então os trabalhadores, e agora parece que então está do outro lado do balcão, Valdir. Então, se ele está do outro lado do balcão, se acha no direito de utilizar palavras ásperas, além de ásperas, palavras de desrespeito, como tu bem colocaste aqui, de desrespeito com os nossos trabalhadores da Codepas. Exato. No caso, os trabalhadores se sentiram muito ofendidos porque estão buscando uma coisa que é boa para a comunidade, que é investimento, que é a busca dos ônibus novos, já que não se compreende hoje levar tanto tempo para ser uma licitação, para fazer editais. Foi autorizado ainda lá em novembro do ano passado, 2015, para que a empresa se endividasse e pudesse adquirir esse empréstimo para melhorar a qualidade no transporte. E até o momento nada se resolveu, está tudo parado praticamente. Teve 3 licitações, as 3 deram vazias, agora está aguardando uma nova licitação, mas os trabalhadores estão preocupados. Não se pode esperar tanto tempo assim para uma manutenção, para que os ônibus possam ter os ônibus novos. Esperar 9 meses simplesmente para lançar editais é preocupante. E na questão da forma como que a diretoria atual vem tratando os trabalhadores, não se trata só o presidente ter falado isso. Nós tivemos casos de diretores que atacaram até monitores, vamos dizer assim, falando a grosso modo, com palavras, com ameaças, já que os monitores do estacionamento rotativo estavam sendo obrigados a fazerem notificações, coisa que não é para eles fazerem. Não era competência. Isso, exato. A competência teriam que ter, a legislação diz que tem que ter um monitor e um guarda para fazer aquilo, tem que estar os dois juntos. E eles queriam que os monitores, somente eles, fizessem essa notificação. E os monitores se negaram a fazer, disseram que eles não iriam contra a lei e procuraram o sindicato. Fizemos denúncias, hoje está acontecendo um inquérito no Ministério Público do Trabalho a respeito disso, onde os trabalhadores já foram ouvidos, após a denúncia do sindicato, e os diretores da Codepas também, ao que consta, também já foram chamados e estão tendo que dar esclarecimento de o porquê de estar exigindo uma coisa que é contra a lei e colocando em risco esses trabalhadores dos monitores. Por quê? A partir do momento que eles fazem uma notificação dessa, eles estão de frente a frente com o usuário. E o usuário, muitas vezes, tenta até agredir com palavras e até mesmo fisicamente já aconteceu. Até porque o usuário, as pessoas hoje são esclarecidas Exato. de leis, elas sabem que para extrair uma notificação, essa pessoa ela vai ter que estar incumbida e investido de uma função legal, onde ela tenha essa prerrogativa de competência para extrair um auto de infração, ou seja, as pessoas sabem que para extrair um auto de infração, se a pessoa até então estiver cometendo esse ato infracional, deve ser acompanhado de um agente fiscal de trânsito. Exato. E não um monitor ir lá para fazer uma notificação sem a devida apreciação realmente do agente fiscal de trânsito, do município, e arbitrariamente, então, a diretoria, o seu diretor e demais da Codepas queriam que esses trabalhadores efetuassem esse ato arbitrário. Exatamente. Então, o que a gente quer, aproveitando até o momento e a oportunidade que os senhores deram para nós nesse passo, esclarecer a população e pedir que não se revoltem com os monitores, porque eles estão sendo vítimas, na verdade, estão sendo obrigados a fazer aquilo. Nós tivemos casos de monitores que levaram suspensão por não ter aceitado fazer aquilo. Caso vejam que o monitor está fazendo aquilo, não o agridam, não procurem brigarem com eles. Procurem os órgãos, se possível, até processem, porque isso eles estão fazendo uma coisa que é ilegal, mas não é por culpa deles, estão sendo obrigados a fazer isso. Então, se há algum responsável por isso, seria a diretoria da Codepas, que está exigindo que eles façam.
pelo momento que se vive de desemprego, muitas vezes alguns deles até estão fazendo, muitas vezes por serem obrigados, com medo de perder isso. Coagidos. Exato. O sindicato tem feito as denúncias, tem procurado a justiça, esse tipo de coação, tanto que já há esse inquérito no Ministério Público, mas como sempre, a luta da gente é preservar a primeira coisa, a integridade do trabalhador, principalmente porque como alguns têm sido vítimas de agressões até por parte dos usuários, a gente pede que não os agridam, que procurem, se tiverem que fazer, derem parte aos órgãos competentes, no caso, procurem a justiça, porque há meios de recorrer à justiça e anular essas notificações, visto que elas não são legais. Mas os trabalhadores que ali estão, os monitores, não têm culpa. Eles já vivem em uma salinha, em ambiente precário lá no centro, onde toda dificuldade lá, eles não têm um espaço próprio para eles, bom. Tanto é que eles usam um banheiro comum com todas as outras lojas onde eles estão ali. Então isso é muito preocupante. Perfeito. Nós agradecemos esse momento que nos trouxe aqui, inclusive nesses momentos finais eu gostaria, como tu externou, todo esse lapso temporal, então, do sucateamento da Codepas. Vai haver, será, essa renovação de frota, ou o prefeito está só ganhando tempo agora com pleito eleitoral e não vai haver essa renovação de frota? O que você, como presidente e de diretoria, acreditam? Bom, a gente espera, com sinceridade, de que haja essa renovação de frota. Não queremos acreditar de que haja um trabalho de ganha-tempo com isso. Até porque o prefeito ele recebeu nós 2, 3 vezes ali em conversas, onde ele garantiu que era interesse dele fortalecimento da Codepas. Mas os entraves que tem sido, a burocracia que se enfrenta é muito grande. Então a gente quer acreditar e acreditamos que o senhor prefeito ele vai investir na Codepas, como ele tem dito, porque o fortalecimento da Codepas é um fortalecimento para Passo Fundo. Não é um fortalecimento para a gestão municipal somente, é para toda a sociedade. Porque por mais que não exista hoje uma diferença nos valores de passagem, a Codepas ainda assim ela é um balizador de custo do transporte. Se não existir a Codepas, além dos mais de 200 empregos que ela proporciona, a economia privada pode aumentar demais o preço da passagem. Então a Codepas é um dos órgãos que segura um pouco o aumento. Nesses momentos finais eu deixo aqui para que você faça as suas considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer a Simpasso por esse momento e por ter nos proporcionado para que nós pudéssemos divulgar aquilo que o sindicato vem fazendo, a luta nossa do dia a dia. Agradecer também aos trabalhadores, porque graças a eles e a confiança deles que eu aqui estou presidente, e dizer que a gente vai sempre lutar para melhores condições de trabalho. E a minha família, que não é fácil, como você mesmo deve passar por isso, a família da gente é uma das que mais sofre com a ausência da gente, muitas vezes de madrugada, a madrugadas, sem dormir devido à preocupação. E é aquela coisa, agradecer mais uma vez a Passo Fundo e por ser filho dessa terra, da Vera Cruz, da Rua São Borja, onde eu sou nascido ali com orgulho, os pais meus que hoje já falecidos, mas que me deram essa educação. Nós que agradecemos pela tua participação, ficamos aqui então com mais um Simpasso na TV e até o próximo programa.